寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face. Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, junto com minhas redes sociais, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se a grande Alemanha tivesse sido formada? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, o projeto da Grande Alemanha, na verdade, tinha sido escrito na Prússia pelo Otto von Bismarck, né? E que ele desejava que a Alemanha ali tivesse todos os países com língua germânica, ou então pedaços de países que tivessem pessoas de língua germânica. Isso incluía, né, a própria França, que tinha algumas minorias germânicas em alguns lugares, então ele queria esses territórios, né? Pelo que eu dei uma lida rápida, tá? Não consegui ter um estudo bem elaborado sobre isso. Fãs da Alemanha e fãs do Otto von Bismarck, comentem aí se eu estiver errado, podem me corrigir à vontade, beleza? Mas, né, como vocês sabem, isso acabou que não deu certo. Aí, durante a Segunda Guerra Mundial, um pintor austríaco chamado Adolf, né, tentou fazer um projeto semelhante, mas também falhou miseravelmente. Mas como é que seria? Só dando um adendo, tá? O projeto do Otto von Bismarck não tem nada a ver com o projeto do Adolf Hitler, tá? Um era um projeto de reunificar as línguas alemãs e o outro era um projeto racial, tá? Então não vamos confundir o Império Alemão com a Alemanha Nacional Socialista. Tendo isso em mente, né, vamos para a teoria. E bem, vamos pular essa parte e vamos ali já direto para a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos inicialmente seguir a Primeira Guerra Mundial normal, né? Até que, aqui vai algumas alterações. Vamos lá, bem, com a marinha alemã se aproximando ali da Noruega para combater os ingleses, né? Vamos supor que os noruegueses acabem se sentindo um tanto quanto acuados, né? E também, meio que por uma influência da Inglaterra, eles acabem tirando a sua neutralidade e declarando guerra à Alemanha. Então, a Noruega basicamente seria o primeiro país aí da Escandinávia a cair. Já a Suécia ou Suíça? Suécia, basicamente iria assinar um tratado com a Alemanha, dizendo que beleza, ocupa o território aqui, então, né, a Suécia já iria ser o segundo país, mas eles não seriam anexados, tá? Eles basicamente seriam apenas ocupado ou então feito ali de um estado fantoche. Aí beleza, tempo vai, tempo vem. Vamos supor que, ok, né, a Alemanha consiga ganhar o Império Alemão consiga ganhar a Primeira Guerra Mundial e manter os territórios que ele já tinha e os territórios que ele já ocupou, como por exemplo os Países Baixos, né? Então, ok, né, vocês devem estar vendo aí no mapa o porquê que a Ucrânia está aí e a Finlândia também, né? Então tá, a Ucrânia, por incrível que pareça, sim, ela já foi da Alemanha durante um tempo, depois da Primeira Guerra Mundial, mas depois eles acabaram, né, saindo ali da Ucrânia. Já a Finlândia, que vocês também estão vendo aí no mapa, né, isso se deve pelo fato, né, de que
durante a Guerra Civil Finlandesa, né, que eles estavam saindo ali do Império Russo, a Alemanha ajudou a Finlândia contra os russos, né? E os outros países também dos Bálticos também a Alemanha acabou ajudando. Então, vamos supor que, ok, a Alemanha conseguiu ajudar, mas né, se os países Bálticos e a Finlândia fizessem um acordo que iriam ficar submetidos aí a uma ocupação militar alemã, ou então não necessariamente uma ocupação militar alemã, mas onde seria um país pró-Alemanha. Então, eles não estariam anexados de fato, mas seriam basicamente um estado tampão, um estado fantoche. Então, beleza, a Áustria passou a fazer parte ali da Alemanha por motivos óbvios. E ok, com todos esses países aí perdendo a Primeira Guerra Mundial e se juntando com a Alemanha, como é que iria ficar o pós-guerra? Bem, muitos países, como por exemplo a própria Polônia, não iria aceitar isso de mão beijada e basicamente iria sim fazer algum gesto de resistência. Os ucranianos inicialmente nem tanto, afinal eles iriam ver ali a Revolução Russa, os bolcheviques, coisas do gênero. Então com isso eles iriam aceitar fazer parte ali do Império Alemão. Lembrando que a gente ainda está no Império Alemão, tá? O Império Alemão ele ainda não caiu. Então com isso, né, obviamente, né, vão poder ter vai poder ter algum tipo de resistência, tanto ucraniana, polonesa, norueguesa, Finlândia e lá da Suécia, nem tanto pelo fato de que eles não estariam sendo anexados diretamente ao Império da Alemanha, e sim, basicamente, sendo um estado tampão. Então, basicamente, quem iria arcar com as consequências seriam os presidentes locais ali dos respectivos países, assim como dos países bálticos. Então, com isso, vamos supor que, ok, né, a Alemanha passe por poucas e boas, e para não manchar o exército alemão, para não manchar que eles estão basicamente cometendo crimes contra a humanidade e o exército regular não pode fazer isso, então a Freikorps aqui, né, vai ser criado, vai fazer o papel que fez na vida real para combater essas insurgências e esses separatismos, né? Mas vamos supor que o tempo vai, tempo vem, chegamos já em 1923 e com isso, né, o Império Alemão vai criando novos partidos, o Partido Nacional Socialista, e vamos supor que acabem derrubando o Império Alemão, né, pelo fato, né, de que arcar com os custos de acabar com os separatistas e coisas do gênero. Então o Império Alemão ele meio que vai cair, mas os territórios ainda meio que vão ficar nele, né? Porque meio que já vai ser feita uma transição ali para uma Alemanha rapidamente, né? E os países que estavam anexados iriam continuar fazendo parte dela, mesmo que haja uma resistência. E por que eu estou falando isso? Então, do que adiantou derrubar o Império Alemão? Simples, né? Isso poderia ser visto como um ato de que logo os países ocupados seriam liberados, afinal, né, manter como uma república seria difícil, né, mas ao mesmo tempo poderia surgir um pintor austríaco aí, né, lógico que ele não ia surgir da noite para o dia, mas ele poderia acabar surgindo num processo aí de independência dos países que faziam parte do Império Alemão. Então ele vem com um discurso forte, antisseparatismo, pan-germanismo e coisas do gênero, e até rimou, hein? E coisas do gênero. Então ele poderia acabar subindo no poder e com isso, né, ele poderia aí sim governar com mão de ferro esses países já ocupados aí, né, já pelo Império Alemão há muito tempo. Mas vocês devem estar pensando, pô, a Segunda Guerra Mundial começou por causa que a Alemanha invadiu a Polônia. Sim. E como é que a Segunda Guerra Mundial iria começar nesse universo paralelo onde a Polônia já fazia parte da Alemanha? Simples, meus nobres. A Segunda Guerra Mundial poderia começar pelo simples fato, né, de que as nações poderiam ver os pedidos de separatismo, os pedidos de ajuda, os políticos em exílio. Não estou falando que não haveria resistência, não estou falando que não haveria violência.
Então, os países, né, considerados aliados, a França, a Inglaterra, a União Soviética, as colônias britânicas, né? Engraçado, né? A famosa hipocrisia, né? A Inglaterra pode, mas a Alemanha não, né? Então, né? Com isso, a Segunda Guerra Mundial poderia acabar começando pelo simples fato dos países querendo, né, libertar, pelo simples fato dos países aliados querendo libertar os países ocupados, que curiosamente os países aliados ocupavam a África, a Ásia e os países e a União Soviética ocupavam a Ásia Central, né? A hipocrisia reina, né? Mas enfim, né, não estou defendendo a Alemanha Nacional Socialista em hipótese alguma. Então a Segunda Guerra Mundial poderia começar com esse pretexto, além de, lógico, o discurso dos Estados Unidos de liberdade e democracia, mesmo eles ocupando militarmente Cuba e as Filipinas naquela época. Hipocrisia level 10 aí. Então beleza, a Segunda Guerra Mundial vai rolar normalmente, né? O Japão e tal, a Itália, a Espanha e Portugal vão se manter neutros, mas aí tem um porém, nós temos dois finais aqui já. E já vamos trabalhar nele. O primeiro final, que dessa vez eu não acho que seria o final canônico, né? Pois seria um final muito fácil. Seria basicamente, ou não sei, vocês decidem aí qual final seria o final canônico. Vamos lá, o primeiro final seria o final da vida real. A Alemanha acaba perdendo e os aliados ocidentais, como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, França, enfim, correriam para ocupar as áreas ali antes que a União Soviética ocupasse. Já o segundo final, né, poderia, e a Guerra Fria ia seguir normalmente entre o Ocidente e a União Soviética. Já o segundo final seria o seguinte: o Japão perde, ele devolve os territórios para a China, mas ao mesmo tempo a Alemanha consegue resistir e consegue manter os países, pelo simples fato, né, de que muitos dos países já estariam acostumados e familiarizados com a língua germânica, então eles basicamente já iriam se sentir alemães, né, pelo fato também de que talvez não rolaria uma eugenia, não rolaria um negócio de só arianos, mas poderia acabar expulsando sim os judeus ali dos locais. Então, né, vamos supor que a Alemanha acabe resistindo, tá? Por mais que o Partido Nacional Socialista fique fraco, enfim, né? Vamos supor que ele acabe ganhando, então aí nós teríamos uma Guerra Fria com três nações. Ocidente, né? Estados Unidos, França, Inglaterra e etc. Alemanha, né? A Grande Alemanha e o Bloco Soviético. Bem, o Ocidente iria usar a Alemanha e a União Soviética como dois idiotas úteis para brigar entre si, ao mesmo tempo em que a União Soviética iria usar a Alemanha contra o Ocidente como dois idiotas úteis para brigar entre si, e e os três iam basicamente competir por influência. Bem, no caso da Alemanha, os Balcãs poderiam estar correndo sério risco, né? Já no caso ali da União Soviética, o resto da Ásia Central poderia estar correndo sério risco, como por exemplo o Paquistão, né? Eu não sei se Paquistão é Ásia Central, mas enfim, o Afeganistão, outros países aí, o Irã, por exemplo, o Cáucaso nem tanto, né? Mas que já estava ali. Mas vamos lá. Outros países que poderiam estar correndo risco seria a própria Turquia também, que poderia estar no meio dos três, né, entre a Alemanha, OTAN e basicamente a União Soviética. E lógico, sem contar os países da Ásia, mas aí como Coreia, Vietnã, Camboja, Laos, mas aí estaria muito difícil para o Ocidente segurar. Os países da Iugoslávia, dos Balcãs, né, poderiam estar correndo sério risco na mão da Alemanha. Já a Europa Ocidental, né, poderia estar meio desestabilizada por causa de Franco e Salazar. Então, seria uma Guerra Fria um tanto quanto muito mais tensa ali para o mundo, né, de um modo geral. Já aqui na América do Sul, provavelmente iria rolar treta entre nacional-socialista, comunista
e o governo local, mas eu acredito que um governo militar ia dar cabo dos dois, né? Falando nem fascismo, nem comunismo, igual uma música falangista, né? E provavelmente iria ter uma política mais nacional, somos peruanos, somos brasileiros, somos uma mistura, somos tropicais, enfim, eles poderiam acabar metendo uma dessas aí, então um governo militar poderia acabar vindo muito mais cedo aqui na América do Sul do que aconteceu na vida real. Os Estados Unidos muito provavelmente iam estar suando, principalmente na questão ali dos Balcãs, né? Mais precisamente falando da Grécia e da Turquia, porque a Turquia seria um aliado estratégico tanto para combater a Alemanha, tanto para combater a União Soviética. A China eventualmente iria cair, canônico, normal, né? Mas beleza. Vamos supor que, ok, a Alemanha Nacional Socialista acabe caindo depois da Guerra Fria devido a diversos protestos, resistência e até mesmo um colapso do governo. Já a União Soviética iria cair também. Mas afinal, como é que iria ficar a Alemanha, né? Porque ia ficar um tanto quanto, né, um monte de país alemão aí, e aí, como é que eles iam ficar? Bem, o que poderia acontecer seria o seguinte, seria a Alemanha meio que cair, né, tirar o governo nacional socialista e acabar virando uma federação, dando autonomia aos países que antes faziam parte ali da Alemanha, né, que eram anexados, lógico, eles iriam continuar anexados, mas internamente eles poderiam ter seu governo, seus costumes, suas práticas locais, até mesmo seu próprio idioma, mas lógico que isso dentro da Alemanha, quando eles forem tratar assuntos externos, né, eles seriam parte ali da Alemanha, lógico que a capital continuaria sendo Berlim, né, e provavelmente, né, a OTAN, caso eles fizessem parte da OTAN, ia ser um país gigantesco, ia ser basicamente um bloco gigante ali no meio da Europa, né, fazendo uma forte oposição à atual Rússia ali do Vladimir Putin. Mas também não estou falando que seria um local pacífico, pois poderia sim eventualmente acontecer um incidente ou outro, um protesto ou outro, uma pancadaria ou outra, né, pedindo separatismo, mais autonomia, ou então muitas pessoas poderiam acabar vazando para a Rússia, muitos políticos poderiam acabar se elegendo na proposta de derrubar o país aí e meio que conseguir uma independência, e provavelmente não teriam mais a violência talvez não seria tanto física, mas talvez a violência iria ser mais uma violência burocrática, né? Pois esses assuntos iam ser tratados mais na parte da burocracia, talvez eleições fraudulentas, corrupção, enfim, né? Provavelmente não seria um país tão estável quanto é hoje, quanto a Alemanha sozinha é hoje. Beleza? Mas enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aqueles créditos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueçam, né, de ver as teorias tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E por favor, me sigam lá nas minhas outras redes sociais, Discord, Insta, Facebook, beleza? Enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, com uma amiga sua ou com uma pessoa se identifica, tranquilo? E peçam a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Enfim, falou e fui!